Senhor Jesus. Irmãos, essa imagem que está aqui no quadro representa também a palavra de hoje. Amém? Eu acho que nos últimos dias eu tenho falado bastante sobre a gente se preparar, né, para a volta do Senhor. Só que a gente tem que entender o que essa volta do Senhor representa para nós que somos cristãos, né? E a imagem aqui representa bem como nós devemos estar preparados para essa volta do Senhor, né? Com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, a espada do Espírito, Senhor Jesus, o escudo da fé, a sandália da salvação. Então assim, nós precisamos nos revestir, nós precisamos nos preparar, né? Eu digo que um exército, ontem eu até estava conversando com o Paulo sobre isso, um exército, para ele se preparar para uma guerra, são anos de preparação, né? Anos de preparação ali no exército, pessoal se preparando, pessoal correndo atrás, né? Treinando, para quê? Para um dia lutarem numa guerra, possivelmente lutarem numa guerra. Só que o exército, ele trabalha com uma possibilidade, né? Talvez algum dia o exército brasileiro entre em guerra, talvez. A gente não sabe. Eles só vão precisar fazer isso se um dia a gente for atacado por algum país fora. Mas nós cristãos, nós temos uma certeza de que nós vamos lutar. Nós vamos ser perseguidos. Sim. Isso é uma certeza. O exército brasileiro, só para os irmãos entenderem, ele treina todos os dias para uma possível luta. Nós cristãos não estamos nos preparando todos os dias para uma luta certeira. Ou seja, nós temos a certeza de que nós vamos lutar. Só que a gente não está se preparando no mesmo nível que o exército brasileiro está se preparando para uma luta que talvez eles nem tenham que fazer. Os irmãos estão conseguindo entender? Então, eles estão se preparando para algo que talvez nem aconteça e nós não estamos nos preparando para algo que vai acontecer. Que é certeza de acontecer. A não ser que você tenha certeza do seu arrebatamento. Eu não tenho. Então, se você não tem certeza do seu arrebatamento, é com isso aqui que você tem que se vestir. Senhor Jesus, fortalecei-vos no Senhor e tomai toda a armadura de Deus. É o tema dessa semana, amém, irmãos? Amém. A gente vive num mundo atual cheio de guerras, de corrupção, de violências, né? Você vê cada dia que você abre um Instagram, um jornal, um telejornal, você fica assustado. O tanto de coisa que tem acontecido, né? O tanto de ataque aos cristãos. Os cristãos estão sendo atacados, já estão sendo atacados, né? Eu não sei se os irmãos ficaram sabendo, mas inaugurou a primeira igreja de Lúcifer no Rio de Janeiro. Agora nós temos uma igreja de Lúcifer no Brasil, literalmente para adoração a ele, né? Então, só para os irmãos verem que caminho que a gente já está tomando. Senhor Jesus, e diante de tudo que tem acontecido, irmãos, no mundo caótico que a gente está vivendo, muitos cristãos eles já estão desanimando, já estão perdendo a sua fé, né? Estão desistindo da fé, literalmente. Mas Deus ele chama a gente para olhar além do caos, né? E o Senhor ele está te chamando essa manhã. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. O Senhor, irmãos, ele nos dá identidade e armamento. Então o Senhor ele te dá toda essa armadura aqui para que você esteja forte para lutar. Vamos abrir lá em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Versículo 10. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Quanto ao mais, seja fortalecido no Senhor e na força do seu Amém. Ó Senhor Jesus. Irmãos,
Irmãos, nós precisamos saber nossa identidade espiritual. Para muitos cristãos, a igreja ela é apenas um templo onde a gente se reúne com outros cristãos para buscar o Senhor. Só que a igreja, a Bíblia ela nos mostra que a igreja não é apenas isso, né? Paulo nos revela aqui em Efésios diversas faces da igreja. Lá em Efésios 2, por exemplo, a igreja é um novo homem criado em Cristo. Amém. Em Efésios 5, nós somos a noiva de Cristo, sendo preparada para um casamento eterno. Amém. Senhor Jesus. Amém. E em Efésios 6, nós somos também guerreiros, soldados numa batalha espiritual invisível, Amém. mas real. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, a igreja ela tem três faces. Olha só. A primeira é que nós somos um novo homem, né? Criado por Deus. Amém. Perfeito? Em Efésios 5, nós somos a noiva de Cristo. Amém. Estamos sendo preparadas para o casamento eterno. E em terceiro, nós somos guerreiros. Amém. Né? Que vamos lutar nessa batalha. Então, nós fomos criados, estamos sendo preparados para lutar. Amém. Os irmãos conseguiram entender? Amém. Só que hoje você está vivendo na preparação. Amém. Amém. Você está sendo preparado. Amém. Só que para você ser preparado, você precisa buscar. Você precisa querer. Para o cara ser preparado lá no exército, para ele se tornar um soldado forte, um soldado que vai subindo de carro, ele tem que estar lá todos os dias. Ele tem que estar lá cumprindo horário todos os dias. Se chegar tarde, se chegar depois, não entra. Pelo menos é o que o exército pratica, é isso aí. A disciplina. Se você conhecer alguém do exército brasileiro, por exemplo, Paulo, é porque ele não está aqui hoje, mas eu ia perguntar para ele, para os irmãos dele. Eles exigem de você uma disciplina muito mais forte, muito mais verdadeira, vamos colocar assim. Por quê? Lá você não acorda a hora que você quer, você não faz o que você quer. Não, é na hora que eles determinam que você faça. E você tem que fazer, senão é burro. É tchau. E você como cristão, como tem sido sua preparação? Né? Será que como noiva, sendo preparada para um casamento? Vamos trazer para... Vamos fazer essa analogia com a noiva. A noiva no dia do casamento, como é que ela está? Nervosa. Toda agoniada com os preparativos. Começa cedo a se arrumar. Vai fazer uma maquiagem, fazer um penteado. Já escolheu o vestido meses atrás. Sim. Tá fazendo dieta para conseguir ficar boa no vestido. É ou não é? Preparação de uma noiva vem de meses antes. Escolher o local do casamento, escolher o vestido, quem vai fazer o penteado, quem vai fazer a maquiagem. Então, há uma preparação. Amém. Nós, como noiva, estamos nos preparando para receber quem? O noivo. Amém. O noivo está vindo. Amém. Ele vai nos encontrar Aleluia. e vai acontecer esse casamento real. Amém. Só que se a gente não estiver pronto, a gente não vai casar com ninguém, não, irmãos. O Senhor vai voltar e a gente vai ficar. Senhor Jesus. Amém. É uma realidade doída, mas é necessária de se ouvir. Né? O Senhor ele nos chama hoje, irmãos, não mais para buscarmos consolo na igreja. Você não tem que vir para a igreja, para as reuniões, para buscar consolo, buscar uma palavra que vai acariciar o seu coração. Não. A igreja, infelizmente, às vezes é para bater mesmo. Você sai daqui moído. Às vezes pior do que você entrou. Estava esperando a palavra de consolo, apanhou. Uai, como assim? Mas é isso que o Senhor quer que você escute. Porque estamos nos tempos finais. E a gente precisa se preparar. Se a gente for aqueles cristãos que vai para a igreja buscando consolo, buscando palavra de amorzinho, buscando palavra de... Não. No dia que for para lutar, você não vai ter capacidade para lutar. Porque você foi um cristão amanciado pela palavra e não preparado pela palavra. Sim. Existe essa diferença. Senhor Jesus. Amém.
Ó Senhor, em Apocalipse, irmão, não precisa abrir não, mas em Apocalipse 19 fala que a noiva ataviada é também o exército vestido de linho finíssimo. Amém. Ou seja, uma noiva preparada. Nós como noivas, se estivermos preparados, é como um exército que está vestido de linho finíssimo. Ou seja, um exército também preparado. Senhor Jesus, né? Irmãos, você não é só um cristão que vai à igreja. Você é a noiva. Aleluia. Irmã Rita, você é a noiva que vai ser apresentada a Cristo. Amém. Você é a noiva, irmão Fábio, que vai ser apresentada Aleluia. a Cristo. Amém. Nós seremos apresentados a Cristo. Aí a pergunta que eu quero calar: no dia, você quer ser abraçado pelo Senhor? Ou você quer que Ele olhe para você e fale: não te conheço? Se afasta de mim. Senhor, mas eu ia para a reunião todo domingo. Seu problema é esse: você só ia para a reunião no domingo. O resto da semana você esquecia de mim. Você não fazia nada. Ó Senhor Jesus. Amém. E ao mesmo tempo, irmãos, que nós somos essa noiva que estamos sendo preparadas para sermos apresentadas a Cristo, Amém. se enxerga de uma forma diferente a partir de hoje. Você também é um guerreiro numa batalha espiritual. Deixa eu te falar, você não é um guerreiro só no dia que o Senhor voltar, que você vai ter que lutar contra as coisas e as pessoas. Sim. Não. Você é um guerreiro hoje. Hoje você já enfrenta batalhas espirituais muito fortes. Deixa eu te falar, irmãos, assim como o Senhor te levanta todos os dias para adorá-lo, o diabo se levanta também para te derrubar. É verdade. Na mesma proporção. Sim. Porque tem muito cristão que é tão apegado a Deus, mas fala: o diabo não existe. O diabo não. Assim como Deus existe, o diabo também existe. É verdade. E ele está ansiando para te derrubar. Sim. Doidinho, te rodeando para te derrubar. Se você está de pé hoje é porque o Senhor fez. Amém. É porque o Senhor permitiu. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, nós como cristãos, nós somos guerreiros. Amém. A gente já está se revestindo com aquela armadura ali. Diariamente. Amém. Diariamente o inimigo tenta te atacar. Sim. Se você não estiver revestido com a palavra, usando o capacete da salvação, a couraça da justiça, Sim. a armadura, o escudo da fé, Senhor Jesus e a espada do Espírito, irmãos, não vamos estar preparados. Eu vou explicar para os irmãos o que significa cada uma dessas coisas, trazendo para a nossa atualidade, amém? Amém. Então, saiba que a partir do momento que você abre os seus olhos de manhã, você já começou uma guerra. Queira você queira ou não, você já começou uma guerra. Só que a sua guerra é espiritual. Mas sabe qual é o problema? O diabo ele é tão astuto, tão sujo, tão manipulador, que ele faz você se distrair com as suas coisas terrenais, com as suas coisas aqui, ó, na terra. Ah, mas o meu trabalho, mas a minha saúde, mas o meu casamento, mas isso e aquilo, e aquilo, e aquilo. Você fica tão distraído com as suas coisas aqui da terra que você esquece de lutar verdadeiramente o que importa, que é lutar a sua batalha espiritual. Amém. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Amém. Senhor Jesus. Amém. E esses principados e potestades, eles se levantam todos os dias. Mas graças ao Senhor que o Senhor também se levanta. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, se enxergue a partir de hoje como um guerreiro. Amém. Como isso aqui, ó. Só que um guerreiro armado. Porque se você for sem essas armaduras aí, é lenha, viu? É verdade. Essa armadura é bem pesada. Hoje, Pesado. Isso que a irmã falou faz muito sentido, irmãos. É uma armadura pesada porque para a gente usá-la exige uma preparação. É verdade. Né? E querendo ou não, a palavra fala que a porta é estreita. Isso aqui faz parte da porta estreita. Você usar essa armadura, porque é pesado. É verdade. De fato não é fácil não colocar ela. Senhor Jesus. Amém. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. É verdade. Irmãos, o inimigo, ele trabalha de forma invisível, sutil
e estratégica. É. Ele sabe exatamente como trabalhar na sua mente, na minha mente, na sua emoção e na sua emoção. Sabe por quê? Porque ele conhece todos os seus pontos fracos. Todos. Você acha que o diabo vai te testar com algo que você não tem vontade de fazer? Não. Ele vai no seu ponto fraco. É verdade. Se meu ponto fraco, por exemplo, é álcool, o diabo vai me testar com bebida alcoólica. Ele vai me dar a oportunidade de estar na frente de uma bebida alcoólica, de conviver com pessoas que bebem. Então ele vai trazer aquilo para a minha realidade de alguma forma. Mas deixa eu te falar, você não pode culpar os erros da sua vida, você não pode culpar o diabo não, sabia? Porque ele só te oferece o prato, quem aceita é você. É É verdade. verdade. Então eu acho muito errado também quando as pessoas falam, é culpa dele. Não, a culpa é sua, que aceitou o que ele ofereceu. É verdade. Então às vezes a gente atrasa muitos planos de Deus na nossa vida por conta disso. Porque a gente aceita migalhas de Satanás. Deus tem um plano eternal para nós. Amém. Amém. Deus tem algo incrível para nós, que nenhum olho nunca viu, nenhum ouvido nunca ouviu. Só que a gente prefere se contentar com migalhas É verdade. que o inimigo de Deus nos oferece. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o diabo, a gente tem que saber que ele pode estar atacando você de diversas formas. Na sua área emocional, na sua área física, na sua área financeira, na sua área, no seu ambiente familiar. Em tudo ele pode estar tentando te afetar um pouquinho. Mas é aí que o Senhor nos chama para sermos fortalecidos. Amém. Na força do poder. Amém. Amém. Irmãos, a partir do momento que nós reconhecemos que sozinhos nós não somos capazes de absolutamente nada, É verdade. é aí que nós entregamos a nossa força ao Senhor. Nós dependemos do Senhor e automaticamente o poder dele nos dá força. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então saiba, irmãos, que Satanás ele não vai te atingir fisicamente. Talvez não só fisicamente, mas também espiritualmente. É verdade. O fato de você não querer vir para a reunião no sábado é Satanás. O fato de você não querer vir para a reunião no domingo é Satanás. O fato de você querer orar, mas às vezes esquecer, alguma coisa acontece, você esquece, é Satanás. Sabe por quê? Satanás ele vem também por meio de distrações. Distrações. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, não há força em nós, mas aleluia, porque há força no Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir em 2 Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor, os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Não sabemos o que fazer, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quem conhece a história de Josafá sabe que diante de um exército muito grande, ele reconheceu sua fraqueza, né? E ele orou ali, ele jejuou, ele adorou o Senhor. E Deus respondeu a ele o seguinte, falando o seguinte: essa batalha não é de vocês, essa batalha é minha. Amém. Olha aqui, eu quero que os irmãos prestem bem atenção agora. O Senhor olha para você essa manhã falando isso, Fábio, essa batalha não é sua, não. Sim. Essa batalha é minha. Amém. Irmãos, o Senhor está falando que vai lutar por você. Amém. Porque Ele sabe que você não tem força. Sim.
Então ele está falando, essa batalha não é de vocês, Sim. é minha. Amém. Então a peleja que você está passando é do Senhor. Amém. Quando você aprende a entregar os seus problemas na mão do Senhor, você vê que você não tem problemas. Você tem um Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Às vezes a gente se sente muito fraco, né? Diante dessas situações que a gente passa no dia a dia. Eu acho que todo mundo passa por situações difíceis aqui, né? Seja na área emocional, na área familiar, na área financeira. Eu acho que todo mundo passa ou já passou alguma dificuldade. E a vida terrenal, irmãos, não é fácil. A nossa vida não é fácil, né? E o Senhor, Ele sabe disso. Tanto que Ele falou que a gente não ia viver uma vida fácil. Sim. Ele não mentiu falando, a vida de vocês vai ser top. Zero problemas. Não. Mas a única coisa que o Senhor quer de nós, para tornar a nossa vida um pouco menos difícil, é que nós o adoremos. Amém. É que nós o busquemos. Amém. Que nós confiemos nele. Quem aqui é pai e mãe, vai saber do que eu estou falando. A gente não gosta de ver um filho nosso sofrendo. É verdade. A gente não gosta de ver um filho nosso chorando. Sim. Só que, às vezes, é preciso. A educação, ela vem por meio da dor, às vezes. Infelizmente. Às vezes a gente só aprende pela dor. Sim. E não com amor. O Senhor, como nosso Pai, Ele te dá a oportunidade todos os dias de aprender pelo amor. Só que a gente é tão teimoso como crianças birrentas dentro do mercado querendo um salgadinho, que a gente prefere pela dor. Sim. E aí a gente se aproxima de Deus, a gente resolve se aproximar, reconhecer a nossa fraqueza e se humilhar diante de Jesus quando a gente está passando pelo vale. É só nessa hora que a gente lembra do Senhor. Mas por que você não busca o Senhor quando você está bem também? Ele só é Deus para te salvar das coisas ruins. Ele só é Jesus para te tirar do vale, da sombra. Senhor Jesus. Amém. Esse dia houve um negócio falando que nós não podemos ser cristãos 007. O que é um cristão 007? É um cristão secreto. Ninguém sabe que você é crente. Ninguém. E quando você chega numa roda que você fala, eu sou cristão. Você? Tu é crente? Nunca. Isso é um cristão 007. Você é um cristão tão bem disfarçado que ninguém percebe. Não seja esse tipo de cristão. Seja aquele cristão que as pessoas olham para você e já enxergam Jesus. Amém. Amém. Aquele cristão que as pessoas olham e falam meio assim, ó, aquele irmão ali tem um comportamento diferente. O brilho dele é diferente. Senhor Jesus. Amém. O Senhor, Ele fala em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor está deixando claro, irmãos, eu sou forte na sua fraqueza. Então, deixa eu te falar, no seu momento de fraqueza, se desespera não, você tem um Deus. Aleluia. Quando você estiver passando aquele sufoco, você fala, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Ele sabe. Amém. Sim. Senhor, eu não tenho mais o controle dessa situação. Ele tem. Entrega para Ele. O Senhor, Ele é tão maravilhoso, irmãos, tão incrível, que falar dele é bom demais, sabe? Porque a gente vê um homem que resolveu doar a vida dele para nos salvar. E ainda hoje, depois de tudo que ele passou para nos salvar, já poderia ter deixado de lado, né? Acabou, já fiz tudo que tinha que fazer. Ele ainda faz. Aleluia. Ainda faz. Ainda faz. Ainda tem misericórdia. Aleluia. Ainda tem amor. Mesmo sendo rejeitado por você, Amém. todos os dias Ele cuida de você. Ainda faz. Amém. Aleluia.
Mesmo você virando as costas para Ele em muitas situações, Ele nunca te abandona. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso Pai. E você como pai, você como mãe, quem é pai, quem é mãe, sabe o que eu estou falando. Seu filho pode falar de você, pode brigar com você, pode bater em você, mas você não vai querer virar as costas para ele, porque é teu filho. Nós somos criaturas de Deus, nós somos filhos de Deus. Irmãos, é óbvio que o Senhor se preocupa conosco. É óbvio que o Senhor cuida de nós. Amém. Mas Ele também, assim como nós pais queremos que os nossos filhos nos obedeçam, Ele quer que a gente obedeça também. Eu dei o exemplo no dia que eu estava lá na casa do irmão Fábio, no GFCM. Antes de chegar, como eu sei que o João Pedro e o Benjamin gostam de brincar, correr, eu já cheguei para o João Pedro e falei assim: João, quando chegar na casa do irmão Fábio, sentado e calado. Ao final da reunião, você pode brincar com o Benjamin à vontade. Mas durante a reunião, sentado e calado. Como é que ele ficou durante a reunião? Ficou lá, no cantinho dele. O Benjamin chamava ele para brincar e não posso. Eu perguntei qual que era o segredo, porque lá em casa tem que ser pá. Às vezes é preciso. Mas assim, eu falei com meus pais, eu comentei com meus pais quando eu cheguei em casa, eu falei, cara, que sensação gostosa de você mandar um filho fazer alguma coisa e você ver ele obedecendo direitinho, sabe? Isso é tão bom, tão gratificante para o coração do pai. E eu imaginei, é isso que o Senhor sente conosco. Amém. É isso que o Senhor sente quando Ele nos dá uma ordem, que está aqui, ó, a palavra de Deus, a Bíblia, e Ele vê a gente seguindo, Ele vê a gente cumprindo. Amém. É esse coração de gratidão, Amém. de alegria. Amém. E naquele mesmo momento eu tive a sensação, cara, é isso que o Senhor sente, quando a gente obedece Ele. Né? Se fosse outro comportamento do João Pedro, se o João tivesse desobedecido, brincado, feito bagunça, eu tinha me estressado, tinha levado ele lá para fora, dado uns tapas nele. Como o irmão falou, às vezes é só ataca que resolve. E a própria palavra fala para a gente corrigir com varas, né? Mas o conceito que está lá hoje em dia não permite. Né? Então assim, vamos ver como que o conselho tutelar vai gerar essa nova geração aí. Vai criar essa nova geração. Mas o que eu estou dizendo, irmãos, é que nós como filhos, a partir do momento que nós desobedecemos, eu como pai do João Pedro, se ele tivesse desobedecido nesse dia, era taca que ele ia levar. Você como filho de Deus, também precisa levar taca. Né? É verdade. Sim. Aí a taca que o Senhor permite você levar, é por conta das escolhas que você mesmo fez errado. Ele só está falando, ó, John, eu vou deixar você quebrar a cara aqui um pouquinho, só para você ver que esse não é o caminho. Você tem que depender de mim para fazer as coisas. Como você está querendo ir sozinho, vai lá mostrar a vida. Você vai sentir na pele. E aí você vai reconhecer que sem eu você não é nada. E aí você vai voltar e vai me buscar. Aí sim você vai pelo caminho certo. Amém. Amém. Irmãos, é assim que funciona. O Senhor ele só quer que a gente dependa dele, confie nele. Amém. Por isso que ele fala, a minha graça te basta. Amém. Amém. Senhor Jesus, vamos voltar lá para Efésios, capítulo 6. Quase finalizando. Senhor Jesus. A gente vai ler do versículo 13 até o versículo 18. Eu vou ler aqui para ser mais rápido. Fala o seguinte. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Nesse versículo ele fala que se você se toma da armadura de Deus, você vai resistir o dia mau. Porque você vai ficar inabalável. Então a armadura de Deus te deixa inabalável. Você pode ser atingido, mas não abalável. Estais, pois, firmes, cingindo-nos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra
de Deus, Aleluia. com toda oração e súplica, Amém. orando em todo tempo no Todo Espírito, tempo. e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Ó Senhor Jesus, irmãos, esses versículos aqui é literalmente o equipamento de guerra, É né? verdade. A gente está vendo aqui o equipamento de guerra. Então, só para você saber que essa guerra é certeira, ela vai acontecer. O Senhor deixou aqui para a gente todo o nosso equipamento. O que a gente precisa usar? E aí eu vou falar, se os irmãos até quiserem anotar aí, para vocês entenderem o que significa cada uma dessas coisas aí Se quiser botar aquele imagenzinha lá do soldado, irmãos. Eu fiz uma tabelinha, irmãos, depois eu vou mandar no WhatsApp da igreja, amém? Para os irmãos verem lá. Mas essa tabelinha que eu montei aqui, ela fala o seguinte, ó. É a peça da armadura, que eu vou falar primeiro, e depois o significado espiritual da peça da armadura. Amém? Amém. O primeiro dele é o cinto da verdade. Amém? Que é esse aqui, cinto da verdade. O cinto da verdade ele significa o quê? Conhecer a verdade de Deus e viver com integridade, né? Ou seja, o cinturão aí da verdade é a verdade que te firma, é a verdade que sustenta, né? E sem a verdade você vive o quê? No engano, na confusão. Quando você tem a verdade, você está firme. Amém. Então você tem que estar usando o cinto da verdade para entender o que é a verdade. Olha só, uma frase que eu ouvi esses dias. Aprenda a conhecer Jesus para quando o anticristo vier, você saber quem não é ele. Quem não é Jesus. Porque você vai conhecer tanto Jesus, você não vai se deixar ser enganado. Sim. Você vai estar usando o que? O cinto da Verdade. Você vai saber qual é a verdade. Amém. Amém? Amém. Couraça da justiça. Viver com coração justo, né? É um coração limpo Amém. diante de Deus. A couraça é isso aqui, irmãos. Ó. A couraça da justiça. A couraça da justiça ela protege o coração. Ou seja, é a justiça de Cristo que te guarda da acusação e da condenação. Então, a couraça, ela está protegendo o seu coração. Amém. E a couraça, ela é o quê? Justamente a justiça de Deus. Amém. Amém? Então, Amém. vamos lá. Primeiro, nós estamos usando o cinto da verdade. Nós somos conhecedores da palavra. Amém. Para você conhecer a verdade, você tem que conhecer a palavra. Amém? Amém. Então, você está usando o cinto da verdade para não ser enganado. Você está usando a couraça da justiça. Ou seja, com o coração justo e limpo diante de Deus. O Senhor está protegendo o seu coração. Amém? 3. Sandálias da paz, né? Calçados com a preparação do Evangelho da paz. Que é os pés calçados do Evangelho da paz, apresentado lá em Efésios 6. O que significa isso? Estar pronto a compartilhar a esperança do Senhor. Amém. Estar calçado com a sandália da preparação do Evangelho é aquele cristão que não tropeça, ele anda firme. Amém? Amém. Quando você anda firme e não tropeça, você está preparado para levar a paz onde tem guerra. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, os cristãos que usam os calçados da preparação do Evangelho, eles andam firme, sem tropeçar. São aqueles cristãos que levam paz em meio ao caos. Senhor Jesus, Amém. eles levam a reconciliação onde há divisão. Sim. Amém? Amém. Só relembrando, cinto da verdade, couraça da justiça, onde o Senhor protege o nosso coração, e agora os calçados da preparação do Evangelho, a sandália da paz, Amém. que nos faz andar firmes, sem tropeçar, levando paz onde há guerra, e com reconciliação onde há divisão. Amém? Amém. Aleluia. Temos também o escudo da fé. Esse escudo aqui, ó. O que é o escudo da fé, irmãos? O escudo da fé nada mais é do que confiar.
Confiar no Senhor, nas promessas do Senhor em meio aos ataques. Como assim? É esse escudo da fé que vai apagar os dardos do inimigo. É com ele que os dardos vão vir inflamados para você, só que vai bater aqui, ó. Bate logo. Por quê? Porque você está usando o escudo da fé. Amém. Senhor Jesus. Amém. E o que são essas setas? O que são esses dardos? São mentiras, são pensamentos impuros, medos, dúvidas. Tudo isso. O prato que Satanás oferece. Tudo que ele oferece. E a fé, ela protege o quê? A sua mente e o seu coração. Quando você está protegendo a sua mente, que é o que te faz a maioria das vezes pecar. A maioria não, sempre. E o seu coração estão alinhados com a sua fé, pronto. Você já está usando aí o escudo da fé. E automaticamente os dardos inflamados do inimigo não vão te atingir. Amém? Amém. E aí nós temos o capacete da salvação, irmãos. Que é lá em cima, ó. Apresentado em Efésios 6,17. Ele protege a mente. O capacete da salvação é justamente para proteger a nossa mente, para nós sabermos quem nós somos em Cristo. Senhor Jesus. Ele te lembra quem você é em Cristo e automaticamente ele te livra das mentiras de Satanás. Eu estava vendo um vídeo ontem falando que quando o anticristo vir, ele vai enganar muita gente justamente trazendo a falsa paz, né? Trazendo a falsa unificação das nações em meio ao caos. Então, por exemplo, houve um arrebatamento e aí vai vir ele com a falsa paz. E aí é que muitos cristãos, por falta de conhecimento, vão cair. Vão ser enganados. Senhor Jesus. Amém. É por isso que o primeiro item que eu falei, que é o cinto da verdade, é o que não vai te permitir ser enganado. Se você estiver usando o cinto, os irmãos estão entendendo por que nós precisamos de cada um desses itens? Amém. Cada um desses itens, irmão, tem uma importância muito grande para nós, para a nossa luta, né? Então, e aí por último, é a espada do Espírito, né? Que é a espada do Espírito também representada em 6,17, que é a única arma ofensiva. Qual é essa arma, irmãos? O que representa a espada, os irmãos sabem? Palavra. Palavra de Deus. É com a palavra, irmãos, prestem bem atenção no que eu vou falar. É com a palavra de Deus que você derrota o inimigo. Amém. Somente com a palavra. Não é com a sua força de vontade. Não é com louvor. Não é com dança. É com a palavra. Amém. Palavra. Conhecimento é poder. Quem já ouviu falar isso? Conhecimento é poder. Deixa eu te falar aqui. Você quer reinar? Você quer vencer essa guerra que nós vamos passar? Estude. Amém. O Senhor te deixou um manual de vida. Sim. Amém. Ele te deixou um manual de vida e de uma pós-vida, inclusive. Sim. Ele te ensina até a viver depois da morte, com esse livro aí. Sim. Aí como que você tem um manual, Deus te mostrando como que você tem que viver, como que você tem que viver depois da morte, para que você esteja com Ele, e a gente não conhece. E a gente não lê, prefere ler o livro do Crepúsculo. Irmãos, vamos estudar a palavra. Amém. Vamos ser conhecedores da palavra. Amém. Porque é por meio da palavra que nós vamos usar o calçado do Evangelho da Paz, a espada do Espírito, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé e o cinto da verdade. Amém. É por meio da palavra que nós vamos conseguir esse kit aí, esse equipamento de guerra. Amém. E eu vou falar para os irmãos, se a gente for para a guerra, faltando um desses itens aí, dá ruim, viu? Vai dar ruim. Irmãos, vamos nos preparar. Amém. Não estamos mais em tempos de brincar de ser cristãos.
A gente não está mais em tempo de, como eu falei no início, de ficar buscando consolo nas reuniões. É verdade. Consolo a gente busca com Deus. Nas reuniões a gente vem para se preparar. Amém. Amém. A gente se une para se preparar juntos. Amém. Porque nós aqui, ó, somos uma família. Amém. Nós Aleluia. somos o exército de Deus. Amém. E Pronto para nós, batalhar. você vai ser meu parceiro de luta mesmo. É verdade. Amém. Você vai ser meu parceiro de luta. A gente vai lutar junto. Vai guerrear junto, vai chorar junto, vai perder junto, vai ganhar junto. E é isso. Amém. Só que aqui a gente está se preparando. Amém. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Então que possamos nos revestir da palavra, né, irmãos? Amém. E o principal de tudo é a oração. Amém. Amém. A oração o tempo todo, irmãos. A oração ela é o combustível dessa armadura. Amém. Ela é o que vai deixar essa armadura mais fortificada, né? E um soldado sem oração, ele é um alvo fácil para o inimigo. É um alvo fácil. Senhor Jesus. Amém. Amém. Se você está tentando vencer as suas batalhas espirituais com o seu próprio esforço humano, deixa eu te falar, você está gastando tempo e energia. É verdade. Pode parar, que você está desarmado. Totalmente desarmado. Você está indo para uma guerra desarmadíssimo. Pronto para perder. É só isso que eu te digo. Então, a partir de hoje, entregue as suas batalhas para o Senhor. Amém. Entregue as suas fraquezas para o Senhor. Amém. Amém. Essa semana eu tive uma conversa com o Senhor. Eu falei: Senhor, eu não sei te adorar. Me ensina a te adorar de uma forma que te agrade. Amém. Porque às vezes eu acho que eu posso estar te adorando, mas eu estou fazendo totalmente errado. Me ensina. Me ensina. Eu só quero fazer o que é certo para você. Só isso. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que possamos buscar o Senhor dia a Aleluia. dia. A Amém. pergunta que não quer calar, né? Como está a sua armadura hoje? Você está vestido espiritualmente ou você está vulnerável? Deixa eu te perguntar, se essa guerra fosse amanhã, você estaria preparado? É isso mesmo. Você acordou, sua guerra já começou. Você só não sabe ainda, mas ela já começou. Quando você nem sabe que está guerreando, no final do dia a gente sabe quem venceu. Você nem sabia que estava lutando. Então saiba que amanhã, segunda-feira, quando você acordar, o diabo está acordando junto para te atormentar. Por isso que, se você ousa levantar da sua cama sem falar com Deus antes, eu digo: rapaz, coragem. Coragem. Porque você literalmente está entrando no campo minado, assim, ó, numa guerra sem Deus. Que é o seu dia. É verdade. Só isso. Você está entrando e falando: não preciso de você não consigo sozinho. Aí chega no final do dia pedindo para morrer, porque não aguentou o dia. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Assim que abrir os seus olhos, antes de levantar, antes de pegar o celular que fica do lado da sua cama, Senhor, eu consagro e entrego o meu dia a Ti. Amém. Senhor, estou à frente desse dia. Amém. Guia meus passos, guia meu falar, guia meu olhar, guia meus pensamentos, guia tudo em mim, Senhor, porque eu sozinho não sou nada. Sim. Eu não passo de pó, preciso do Senhor. Amém. Me ajuda, me ajuda. Aleluia. Reconheça a sua fraqueza, Amém. se humilhe diante do Senhor. Amém. Reconheça que Ele pode te amar. Amém. Ele pode te deixar pronto Amém. para suportar e Amém. lutar contra qualquer coisa. E lembre-se, você nunca terá problemas se você estiver em Deus. Amém. Nunca, irmãos. O seu problema vai ser maior do que o seu Deus. É verdade. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aí eu fiz umas perguntinhas aqui. Você está com assim frouxo? Quer dizer que você está permitindo mentiras. Se sua coraça está trincada, é porque você teve escolhas erradas. Se você está sem sandálias, é porque você está paralisado pelo medo. Se você está com o escudo baixo, é porque você está aceitando as acusações.
Se você está sem capacete, é porque você está cheio de confusão mental. E se a espada está enferrujada, esquecida, é porque você não tem o conhecimento da palavra. Senhor Jesus, Amém. irmãos, Cristo voltará. E Ele vai buscar a sua noiva. Aleluia. Só que Ele vai buscar a noiva que estiver preparada. É verdade. A noiva que estiver vestida com atos de justiça. Amém. A noiva que estiver usando o capacete, a espada, couraço, o escudo e as sandálias. Se estiver usando isso aí Ele vai falar, essa noiva aí está preparada para lutar comigo. Vamos embora para a guerra. Essa aqui, ó, se preparou não. Fica aí, aguenta a grande tribulação aí e se prepara. Irmãos, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém. Eu vou repetir, irmãos. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém. O Senhor, Ele fala, no mundo terei aflições, mas não temas porque eu... Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu e Ele vai voltar e vai vencer de novo. Amém. E quem estiver preparado vai vencer junto com Ele. Amém. Mas quem não tiver, ainda vai ter um tempinho para se preparar. Só que sendo atribulado. Hoje é dia da gente lembrar, irmãos, que nós somos noiva e guerreiro. Sim. Ao mesmo tempo. Então, como noiva, se prepare. E como guerreiro, lute. Amém. Os irmãos conseguiram entender o teor dessa mensagem hoje? Amém. Amém. Nós temos que nos preparar, irmãos. Essa é a mensagem que eu quero deixar para os irmãos. Vamos Amém. nos preparar. Amém. Deixe seu desânimo, deixe seu medo, deixe suas dúvidas de lado e coloque essa roupa aqui, por favor. Amém. Se veste disso aqui enquanto antes. Eu quero muito me vestir com isso aí e estar preparado para guerrear. E vencer. Amém. Combater o bom combate, completar a carreira, Amém. guardar a fé. Amém. É isso que eu quero. Amém. E é isso que eu quero com cada um dos irmãos também. Amém. Eu quero muita gente junto, subindo todo mundo junto. Amém. Então vamos nos preparar. Aleluia. Vamos estudar Efésios 6. Amém. Estudar toda a palavra do Senhor e saber, irmãos, que isso aí não é só para a gente ser um cristão que conhece a Bíblia. É para a gente ser um cristão que vai vencer a guerra. Amém. É para a gente ser um cristão que não vai abaixar a cabeça para inimigo. Amém. Você foi feito para derrotar Satanás, Sim. Amém. não para abaixar a cabeça diante das coisas que ele te oferece. Sim. Você foi feito para bater de frente com ele. E você vai fazer isso. E a sua armadura é isso aí. É a palavra. Amém. Sua espada é isso aí. Amém. Todo o seu equipamento de guerra está nesse livrinho aí. Amém. Nós vamos nos preparar. Amém. O noivo está vindo para o casamento. Amém. Nós estamos sendo preparados para nos encontrar com ele. Amém. Que no dia que nos encontremos com ele, ele possa nos abraçar. Amém. Falar, você vem comigo, vamos embora. Amém. Eu não quero ficar para trás, não, irmãos. Sim. Então é por isso que hoje eu desejo me preparar por meio da palavra. Amém. Amém. Porque é a única que vai nos salvar. Amém. Amém? Amém. Jesus Cristo é o Senhor.